Meu nome é Marina, a gente mora em Niterói. Eu nunca tinha tido cachorro na vida, porque meus pais morrem de medo de cachorro. E então eu e a minha irmã, a gente aprendeu a ter medo de cachorro. A gente não conseguia chegar perto. Até que eu me casei, meu marido é louco com cachorro. Eu não tinha a menor ideia de como cuidar de um cachorro. Eu falei, Léo, como é que eu vou cuidar de um cachorro? Eu tinha medo de cachorro, entendeu? Eu não sei. O primeiro dia que o Simba chegou aqui, ele chorava de noite, o Léo pegou ele para colocar e ele queria ficar comigo. Eu comecei a gritar de medo, eu falava, Léo, pelo amor de Deus, ele vai me morder. Eu sempre perguntava, tem cachorro? Aí eu não entro. Porque de tanto medo que eu tinha, entendeu? Eu tinha um medo surreal. E assim, para o que está acontecendo hoje eu nunca me imaginei ter 2 cachorros no apartamento. E hoje eu tenho 2 cachorros e sou super feliz e eles estão super bem. Então eu acho, e é o que eu falei com o Léo, quando eu peguei o Simba, eu não sabia o que fazer, hoje eu sei. Então eu fico muito mais tranquila de saber o que fazer e saber que eu não estou fazendo errado porque está dando resultado, entendeu? E eu estou vendo que eles estão mais felizes. E aí o que aconteceu? Eu tenho 2 grupos, né, de pastor de Shetland no WhatsApp. Uma das meninas que já tinha conversado comigo, ela é lá de Brasília, ficou sabendo sobre esse cachorro que foi devolvido. Ele, na verdade, ele foi comprado com 6 meses de idade. Quando ele tinha 1 ano, o dono simplesmente ligou para o canil e falou, eu vou dar para o primeiro que eu ver na rua e se eu não ver, eu vou jogar ele na rua. Aí a mulher do canil se desesperou, falou, não, me devolve ele, eu fico com ele e tal. Falei com o Léo falou, não, nós vamos lá visitar esse canil e vamos ver. Aí nós chegamos lá, o Tommy super reativo, rosnando pra gente, tentando morder. A gente foi tentando ganhar ele com ração, chamando e tal. No final ele já tava no colo do Léo. E aí a gente falou, não, vamos levar ele para casa com 2 anos e trouxemos, tá 1 semana aqui. Simba, a questão do xixi e cocô foi muito tranquilo, porque ele já chegou em casa fazendo no tapete higiênico. Mas a gente queria treinar ele mesmo para poder passear e você dar o comando e ele acalmar, porque ele ficava muito agitado no passeio, muito. Era uma coisa... Ele não prestava atenção na gente, era como se a gente não existisse e ele quisesse conhecer o mundo inteiro. E aí eu falei, Léo, a gente precisa de ajuda, porque assim não dá pra passear com o Simba. Imagina se ele resolve me puxar, daqui uns anos ele vai estar grande e eu vou ser puxada por ele. E aí você lançou aquele curso grátis na época, quando iniciou a pandemia. Eu fiz, eu amei, assim, só daquilo a minha relação com o Simba melhorou completamente. Aí a gente comprou o curso, quando eu comecei a assistir... Eu treinava o Simba, ele já sabia sentar e dar a pata, mas era dificílimo, eu tinha que pedir 20 mil vezes para ele poder sentar. Ele ia, ele voltava, e ele não queria fazer nada. E assim, hoje o Simba, ele para na minha frente, eu não preciso prender ele em lugar nenhum. Aí eu posso fazer até na varanda, que tem muito barulho, eu posso fazer de longe, que eu introduzi, né, aqueles 3Ds que você falou, fui introduzir. Posso colocar um pote de ração que ele ama na frente dele, que ele não pega, e ele obedece todos os comandos. Todos, eu posso falar o que quiser que ele obedece direitinho, paradinho, quietinho. E outra coisa foi a questão da obediência em si. O Simba, ele melhorou muito a relação com a gente não precisa brigar com ele mais. E aí ele começou a deixar de fazer coisas que ele fazia antes e a gente brigava e não adiantava nada. E assim, o comportamento dele em si melhorou muito. Até quando chega gente aqui em casa, ele não tá pulando mais assim. Por quê? Porque quando a gente chegava em casa, a gente fazia aquela festa pra ele, e aí ele pulava, ele achava lindo. E aí a gente viu o seu curso, aí o Léo falou, não acredito que eu faço isso. Eu falei, fazemos, entendeu? Nós 2 fazemos isso. Então assim, a relação com o Simba mudou completamente, porque a gente brigava com ele, não adiantava de nada. Muito pelo contrário, a gente começou a ver... E ele é um cachorro muito inteligente. E a gente falou, gente, não tá adiantando nada o que a gente tá fazendo. E a gente não tá aproveitando a inteligência desse cachorro. E hoje a gente não precisa realmente brigar com ele, nem se antecipar a eventuais erros. Porque ele é muito... Todo mundo fala que ele é muito comportadinho, muito bonitinho. E a relação mesmo que a gente falou melhorou assim infinitamente, não tem nem o que falar. De todos a gente assistiu, eu acabei já o Educação Canina 2.0 e assisti o de Xixi e Cocô. A gente não teve dificuldade, muito pelo contrário, a gente foi assistindo e parece que foi clareando a mente, assim, a gente falava, gente, eu não acredito que a gente faz isso, não acredito que era isso.
E assim, e à medida que a gente foi aplicando no Simba, a gente falava, pra que tanta dificuldade? Por que a gente passou por isso? Que às vezes a gente brigava e piorava a situação. Enfim, aí no primeiro final de semana a gente assistiu um módulo. Aí aquilo esclareceu tanto que no segundo a gente já assistiu o 2, o 3 e o 4. E quando o Tommy chegou, que aí a gente resolveu assistir. Ah, não, vamos assistir o resto do Xixi Cocô, porque o Simba já não fazia errado. Mas aí quando o Tommy chegou, a gente falou, não, vamos assistir, porque a gente precisa... Agora a gente precisa saber ainda mais, porque assim, o Simba, ele veio neném, então foi um pouco mais fácil. Agora o Tommy não, o Tommy ele tem 2 anos, ele tem uma história, né? E assim, o Tommy tem 1 semana que tá aqui em casa, eu assisti o vídeo de Xixi Cocô na quarta, ele chegou no sábado, o Tommy nunca tinha feito xixi cocô dentro de casa, em hipótese nenhuma. Eu já tinha deixado ele um dia inteiro sem fazer xixi cocô para tentar que ele fizesse, e ele não fez. E aí eu falei, Léo, eu não vou deixar ele em casa mais, porque eu acho isso sofrimento, eu vou levar, uai, vou fazer o quê? E aí eu assisti seu curso na quarta-feira à noite, o curso de xixi cocô. E aí você falou sobre o lugarzinho dele lá no cantinho, com adaptar a questão da superfície, porque ele estava acostumado numa granja. Então ele estava acostumado com grama, ele estava acostumado com terra. Como que eu vou querer que ele faça xixi no Easy Dog? Jamais ele vai fazer. Ele nem subia naquilo, entendeu? Ele não entendia o que era aquilo. Aí o que eu fiz? No cantinho deles, onde fica o Easy, eu coloquei um monte de tapete higiênico em volta, coloquei um monte de planta para poder lembrar a superfície dele lá, e comprei aquelas graminhas também de cachorro, né, para colocar em volta. No outro dia de manhã, eu falei com o Simba. Falei, Simba, vamos fazer xixi? E peguei o Tommy no colo, como você falou. Peguei o Tommy no colo e fui levar ele no colo. E o Simba já faz sob comando. Aí eu falei com o Simba, xixi, Simba. O Simba subiu no Easy. Aí o Tommy ficou olhando para ele, chegou a chegar perto dele, cheirar. O Tommy só virou as costas, saiu e fez xixi na mesma hora. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, não tô acreditando. Eu já liguei pro Léo. Falei, Léo, o Tommy fez xixi, não acredito. Eu não tô acreditando, eu assisti o curso ontem. Ele, não acredito que ele fez. E agora ele está fazendo em casa. Assim, foi no outro dia de manhã ele fez. Então eu fiquei muito impressionada. Por isso que eu falei com o Léo. O curso, assim, mudou completamente a nossa relação com o Simba, mas principalmente com o Tommy. Porque se a gente tivesse, desde o início, aplicado com o Tommy o que a gente fez com o Simba, de bater, de punir. O Simba a gente nem bateu, porque a gente não tinha coragem. Ele era mas assim, de falar não, de falar bravo, se a gente tivesse feito isso com o Tommy, eu acho que ele estava pior do que quando ele chegou. E não, o Tommy está muito melhor do que quando ele chegou. O Tommy não vinha na gente em hipótese nenhuma, ele ficava debaixo da mesa, e hoje a gente chama, ele vem. Então eu acho assim, que ele evoluiu em 1 semana para um cachorro totalmente traumatizado, que você vê que tem medo de tudo, entendeu? Eu acho que ele evoluiu assim, incrivelmente com o curso. Eu comprei o curso, na verdade, para aplicar no Simba, mas o Tommy tá sendo assim, fundamental para ele esse curso, entendeu? Para ele e pra gente, né? Na época do Simba, o que mais me chamou a atenção foi a questão dos treinos. Porque tudo que eu tinha lido, que eu tinha visto, era que eu tinha que ser firme com ele. Que eu tinha que falar firme, que eu tinha que brigar se ele não estivesse me obedecendo, que eu tinha que pegar ele fazer. E assim, eu fiz isso durante um tempo, e quanto mais eu fazia, menos o Simba fazia. E assim, eu pedi ele para ser coisas básicas que o Simba hoje faz, que eu não preciso nem dar petisco para ele. É só eu pedir que ele faz. Sentar. Simba, senta. Ele não fazia, em hipótese nenhuma. E assim, eu tentava, o Léo tentava, às vezes a gente se estressava. E, cara, perdeu a paciência com o cachorro que faz o que ele faz hoje. A gente pensa, como é que a gente fez isso? Perder a paciência com o cachorro que faz o que ele faz hoje. E foi porque a gente estava realmente mal informado. Apesar de, é o que eu falo, você pode até não bater, a gente não bateu no Simba em momento nenhum. Só que assim, a sua entonação de voz, a forma como você age com ele,
faz também a diferença no resultado dele com você. E ele começou a treinar com vontade. Hoje eu falo com o Simba assim, Simba, vamos treinar? Ele já pula em mim, já vai pro lugarzinho dele, que ele sabe que eu coloco um tapetinho, e fica super feliz. Outra coisa muito fundamental pra gente foi a questão dos passeios. Como eu te falei, o Simba era muito... Ele ficava tão alegre, com tanta ansiedade, com tanto tudo, que ele não conseguia prestar atenção na gente, era uma loucura, puxava. E aí, quando a gente assistiu o módulo, né, dos passeios, e a gente começou a fazer aquela transição de treino, porque a gente já queria passar da casa, sem barulho nenhum, para a rua e ele sentar. Ele não vai fazer isso, a gente aprendeu que ele não ia fazer isso. E aí a gente começou a treinar ele, eu comecei a treinar ele em casa, eu comecei também a colocar a coleira nele antes, deixar ele um tempo com a coleira para ele não ter aquela ansiedade total de passeio. Hoje eu boto a coleira nele, ele nem aí. É como se não fosse nada. Ele foi melhorando na garagem e agora no passeio o Simba não pula mais, ele não puxa mais a gente. E eu fiz o treino do olha com ele em casa, fiz na garagem. Hoje na rua eu falo com ele, Simba, olha, ele olha para mim. Então, assim, melhorou muito a questão do passeio, porque a gente não sabia como fazer essa transição, porque o passeio estava, assim, era uma ansiedade mil que a gente não sabia. Então, o Simba não tem mais aquela ansiedade de passear, ele vai, é prazeroso, você vê que ele gosta. A gente sempre fala isso para as pessoas, eu já falei para outras pessoas que eu vi esse curso, e que o Simba tem só 6 meses. Então, pra gente é muito incrível tudo que ele aprendeu em 3 meses. Entendeu? É muita coisa para pouco tempo. Então, por isso que a gente achou o curso assim, sensacional. E eu fui até falar com você na época do xixi do Tommy por causa disso. Porque é muito pouco tempo para o resultado que eles estão tendo, os dois, né? Os dois estão tendo um resultado incrível. Inclusive na interação dos dois também, porque... Quando o Tommy chegou aqui, ele chegou a avançar no Simba e morder no Simba. E aí, com tudo que eu já tinha assistido, a gente começou a evitar esse tipo de interação negativa dos dois, para isso não acontecer e a gente ter que brigar, entendeu? A gente começou... E aí eu só deixo os dois juntos quando eu tô perto olhando, senão eu deixo separado, para não acontecer o que estava acontecendo, porque senão... Foi o que a gente aprendendo, a gente ia criar um problema comportamental no Simba e não ia solucionar o problema do Tommy. E agora, eu já tô podendo deixar os dois juntos. Em uma semana eu posso deixar os dois juntos, que eles não brigam. Os dois evoluíram muito rápido, é uma evolução assim, que a gente nem acredita que aconteceu. Porque é muita diferença em pouco tempo. Então, sensacional, a gente tá muito feliz. Bate aqui.